Olá, essa aqui é a gravação da criação das peças da montagem do extrator. Ela é uma montagem até mais simples que a da Morse, e ela não é para ser a última montagem que eu quero fazer com vocês. Ela tem algumas coisas que eu quero trabalhar em torno da aranha, que vai ser o corpo central dessa montagem, e mostrar como um planejamento dessa aranha impacta significativamente ao longo de toda a montagem. A primeira montagem, que está lá no 107, 108, 109, vocês aprenderam algumas coisas, como posicionamento básico e vista explodida. Nessa montagem aqui, a ideia é mostrar como a criação da aranha agiliza um monte a peça, a montagem. Como criar uma aranha bem feita, aquela peça central ali vai impactar em toda a montagem. Então, vocês prestando atenção nesse detalhe que está ali, nessa visualização, nós vamos ter, então, todo um impacto, toda uma cadeia de fatores que vai nos ajudar na peça. Por exemplo, eu sei que são 3 pernas iguais na aranha, então eu tenho 3 garras nesse extrator. Eu sei que o jumelo é simétrico de um lado e do outro. O que eu não vou colocar num primeiro momento vão ser os rebites. Mas se um dia eu vier botar a cara barbada, desde que nós tenhamos pensado muito bem na montagem do extrator. Então são meia dúzia de peças e o principal é voltar com parte do que nós trabalhamos ontem no desenho. Criação da folha, criação dos campos. Por isso que eu estou criando peça de novo, essas peças. Porque vão ter outras montagens que vão ser muito maiores que nós vamos fazer. E a criação das peças, detalhando, pode atrapalhar mais do que ajudar. A primeira coisa que eu vou fazer com vocês vai ser criar essa garra aqui. Ela é uma peça super simples, mas as dimensões estão mal apagadas aqui e é a qualidade do material. Porque a pessoa que criou isso não tinha SolidWorks na época e isso aqui é um material que é escaneado. Então vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser criar uma peça simples, baseada no nosso template que vocês aprenderam a fazer lá na primeira live. E aqui no plano superior dele, eu vou desenhar essa peça. O mais curioso vai ser fazer essa volta, isso aqui é uma peça estrudada, vai ser fazer essa volta onde eu tenho 2 círculos e eles não são concêntricos. Essa aqui tem esse deslocamento. O centro do círculo maior, do arco maior está aqui e o centro do arco menor está um pouco acima. A gente não sabe a medida, mas dá para ver ali que está. Entendendo esse tipo de processo, então eu sei que eu não posso fazer por um simples puro offset. Então aqui no plano superior eu vou criar a peça. E tudo que vocês já aprenderam para a criação da peça, volta aqui. É uma linha e um arco. Eu faço essa volta. E eu vou dar um duplo clique, porque vai fazer mais sentido fazer daqui para cá. Por causa do tipo de arco, o tipo de abertura do arco, ele faz mais sentido recomeçar. Porque ele é tangente a essa linha aqui, então sempre faz mais sentido recomeçar. E se vocês forem ver agora, quando eu puxar a linha, eu vejo que os círculos eles não são concêntricos, os arcos não são concêntricos, e assim vai permanecer. O que eu sei é que as duas linhas horizontais, elas são iguais. Isso sim, eu posso pegar essas duas linhas horizontais e dizer que elas têm essa igualdade. Eu vou pegar esses 4 pontos, eles não são... Não preciso pegar o de baixo, posso pegar esses 3, e vou dizer que eles estão verticalmente alinhados. O que eu preciso fazer, olha só? O que eu interpretando eu consigo analisar é uma coisa bem simples, olhando aqui no meu desenho. Se eu traçasse uma linha infinita, eu veria que essa linha, essa reta que está aqui em cima, se ela fosse infinita, ela passaria por essa ponta do círculo superior. Então, isso que torna essa peça mais simples de ser feita. Eu pego essa linha e esse arco e digo que eles são coincidentes.
Então isso me facilita muito o trabalho da criação. É isso que torna o SolidWorks mais fácil de ser usado. É interpretar e saber o que nós queremos colocar no primeiro momento. E outra coisa, então nós já podemos ir colocando as medidas da peça. Para trabalhar com campo de dimensões, que eu sempre disse para vocês, vocês vão saber o que é, mas não agora. Agora é preciso que vocês entendam. O que descreve a garra é o comprimento total dela, que é esse 190. E eu posso colocar esse raio de 25, e esse raio de 13, e o ângulo de 30, e a profundidade de 15. Então vamos lá. Esqueci já metade das coisas. Cara do céu. Eu com Shift, eu vou pegando aqui e vou botar o meu 190 aqui, ó. Medida total da peça. 190, eu só consigo pegar aquele quadrante mais externo graças ao Shift. Sem Shift, no way. Então aqui eu posso botar o ângulo de 30 graus, porque eu já dei a coincidência ali. Esse arco maior aqui, se ele não me esculhambar a peça, vai funcionar muito bem. Ele é de 25. Enquanto menor aqui, tomara que também não me esculhambe a peça, ele vai ser de 13. Falta a última parte aqui da peça, que dizer que a profundidade, a altura dela aqui, a espessura, é de 15. E toda a peça estabilizou. É uma peça extremamente simples. O que é chato de entender são essas continuidades. E aqui eu tenho tanto o comprimento total da peça, quanto a espessura dela. E o que eu vou fazer? Cara, é uma decisão agora se nós vamos colocar o círculo já marcado aqui. É uma decisão bem simples. É uma possibilidade de vocês verem que não precisa se preocupar, porque aqui é um furo liso, simples. A única coisa que eu desenhei foi essa linha de centro para dizer que está sempre condicionado ao meio da peça. Se eu alterasse a espessura para 20, vai estar no meio. A única coisa que eu coloquei foi essa linha de centro. Então eu boto aqui a profundidade 45 e o diâmetro de 5 aqui. E a peça então toda foi concluída. Concluir isso aqui é a garra como um todo. É só sair do esboço com o D, que vocês tanto me veem falar, e estrudar a peça aqui com 15 milímetros de profundidade, que é o que ela tem. E a garra toda foi feita em um único comando. Essa que é a brincadeira de construir essa peça. Então eu vou colocar um código aqui, vou preencher as propriedades. Que isso que é o coração dessa live, dessa gravação de hoje. Primeira coisa, desabilitem o Instant 3D. Tá? Ele tem que estar desabilitado. Vocês também estão começando, teoricamente, até quem é mais experiente em SolidWorks muitas vezes não se adapta com o Instant 3D. Eu vou inventar um código aqui para essa garra, que vai ser o 101. A denominação vai ser garra. Ele não vai pegar o nome do arquivo, porque vocês vão ver que eu vou colocar mais coisas no nome do arquivo. As dimensões, agora vem o truque. Eu consigo ter as dimensões características da peça, não da matéria-prima. O SolidWorks não visa descrever matéria-prima, através da lógica que eu construí. Eu vou dar um fixar aqui no painel, nas propriedades personalizadas, e dou 2 cliques sobre a peça. E todas as medidas aparecem. Quando eu vier colocar as dimensões, sempre marquem a caixa da dimensões. Tem que marcar ela. Marquei. Eu quero dizer que ela é 190. Cliquei sobre a cota. Tem que clicar ali dentro de novo. Se eu não clicar ali dentro, quando eu fizer o que eu vou fazer agora, ele vai ativar um filtro de seleção de faces. Então eu clico ali dentro, espaço, X espaço, clico no 15, clico aqui dentro, espaço, X espaço, e clico no outro 15, que é aqui da profundidade. Então estão todas as dimensões aqui, e eu posso aplicar então. Ele capturou as dimensões da peça. Não sei por que ele duplicou isso, ele não fazia isso. Vamos dar uma olhada se estão aqui as propriedades. Foi só uma exibição aparentemente errônea, mas ele calculou certinho. Olha, eu fui até no aplicar ali para ver. Então aqui o material, eu vou editar o material e vou dizer que é aço 1020.
Quando eu vier agora nas propriedades da peça, tá tudo certinho. Tá tudo tranquilo. Eu só vou salvar o arquivo lá no C. Lá no meu OneDrive, na verdade, porque eu já vou compartilhar esses dados com vocês em tempo real. Cadê meus vídeos? Das lives. Vou chamar ela de extrator garra. Então aqui, a partir desse momento, eu salvo esse componente que eu criei. O que eu posso fazer agora é criar um outro componente que vai ser a minha base da peça. Eu tenho esse manipulo aqui, que ele é diferente do outro, daquela primeira montagem lá, porque as pontas dele são retas. Mas ele tem um chanfro aqui que não está aparecendo. Mas o diâmetro dele é de 3/8 de polegadas e o comprimento 220. Então ele é uma peça simétrica. Enxergar isso nos ajuda depois a posicionar na montagem, mas ela é uma peça totalmente simétrica na esquerda e na direita. E ele tem um diâmetro em polegadas e um chanfro na ponta. Uma vez que isso aqui é uma peça muito simples, não vale a pena fazer por revolução. É isso que eu quero que vocês vejam. Vou criar essa peça aqui a partir do plano da direita. Só que a medida do diâmetro aqui, ela é de 3/8 de polegadas. Quando eu botar esse diâmetro aqui, eu vou dizer que é 3/8 polegadas. Eu só escrevi o pole ali. A partir do momento que eu fiz isso, tá tudo certo. Eu dou OK para sair do esboço e vamos dar uma continuada. Eu não mudei a unidade ainda, tá? Não se preocupem com isso. Aqui nós temos o comprimento total da peça e a parte mais importante de tudo que eu estou fazendo é nós entendermos a lógica de construção. Eu tenho essa medida que eu disse que era 3/8 polegada, eu ditei o pole, mas ele mudou para milímetros. Eu só vou selecionar a cota, vou vir aqui em outro e vou sobrescrever a unidade para polegadas. E vou dizer que é polegada fracionada. E até vou dizer ali, ó, denominador considera 8. E daí ele me coloca a representação. Eu não mudei a cota em si, o valor da cota. Eu apenas mudei a forma como ela vai ser representada. E por mais tentador que seja, muitos vão dizer, ele está colocando matéria-prima. Não. Aqui vai coincidir quase que normalmente isso aqui vai ser uma barra que vai ser cortada para fazer isso aí. E vai ter a medida nominal da peça. Mas isso é um acaso. O SolidWorks seria muito mais focado para o processo de desenvolvimento de peça, não do seu processo de definição de matéria-prima. Aqui eu vou colocar o chanfro dele. É um chanfro de 1,5 que eu tenho em cada extremidade. Eu vou clicar, acho que até a primeira vez que eu vou estar utilizando o chanfro. É só dizer o ângulo e o valor que eu quero ter. É 1,5. Quando eu for descrever aqui, o código vai ser o 102 e a denominação vai ser manipulo. As dimensões eu dou aplicar aqui antes e vejam só, eu cliquei 2 vezes sobre a peça. Eu estou com um problema que eu estou sem teclado numérico nesse computador, então eu não vou colocar o símbolo de diâmetro, mas eu poderia digitar ali Alt 157, ele teria o diâmetro, senão eu teria que procurar no mapa de caracteres isso. Eu vou colocar aqui, olha, um D de prefixo de diâmetro. Mas seria daí no caso o símbolo de diâmetro que vocês poderiam colocar. E o comprimento total de 220. Vejam só como ele representa isso de uma maneira muito bonita. Eu não sei porque ele está duplicando aqui, mas ele não fazia isso antigamente. Eu vou aqui colocar, então, material de aço 1020. Mas vocês vão ver que vai estar certo depois do desenho. E vamos continuar. Eu vou salvar essa peça, vai ser o extrator manipulo. Tanto faz se aqui como está escrito o nome do arquivo, porque ele pega na legenda o que está escrito ali na direita. Agora vamos criar uma nova peça. Tem uma peça aqui que ela é bem, a aranha,
que ela tem a principal característica de como vai funcionar a nossa montagem. Talvez eu pare a gravação quando eu terminar essa peça. Na verdade, eu vou detalhar daí os componentes que eu já criei. Porque é importante para vocês entenderem quais são os benefícios de tudo isso que eu estou fazendo. Por que eu estou tomando determinadas decisões? A aranha, o que eu preciso que vocês entendam? A medida total da peça é 39, mas eu não sei qual é. Olha só a ironia, eu não sei qual é essa altura da perna. Eu quero trabalhar dessa forma. Eu sei que a altura é 39. Alguns vão estar dizendo assim, mas não é 35? Eu estou vendo aqui a cota de 15 e a cota de 20, não é 35? Eu vou perguntar para vocês, mas eu não posso então considerar que é um afastamento de 2 em cima e embaixo? Isso é uma analogia de quem desenvolve. Eu posso ter a altura de 35 fixa ou dizer que eu quero manter o afastamento de 2 em cima e embaixo. Eu posso desenvolver a peça tanto por essa vista, com a vista com um corte ali que vocês estão vendo, quanto com a vista superior. Há uns anos eu era bem xarope com isso. Quem já teve treinamento sabia que eu gostava de sempre valorizar essa vista aqui. Porque daí eu sei que o furo é alinhado com esse canto. E até uma matemática meio chata de fazer, que tem que saber qual é... calcular esse chanfro aqui. Depois eu explico por quê. Eu sempre fazia então por esse canto. Eu tinha toda uma lógica de construir essa peça. Mas principalmente tem que olhar como o furo é posicionado, como os fillets são colocados, e entender que as pernas elas são iguais. Entender a lógica das pernas iguais e como que elas são construídas é que faz totalmente diferença nesse componente. Eu vou começar pelo plano superior, que para a maioria é a maneira mais fácil de identificar essa peça. E o que eu preciso que vocês entendam? Que a partir desse círculo inicial, eu estou com essa opção de contornos de esboço desmarcado. Para vocês que estão normalmente começando em SolidWorks, é mais fácil trabalhar com isso. Agora entendendo, eu sei que o X-Design tem exatamente essa lógica, que é um produto SolidWorks. E também o Fusion também tem essa... O Fusion 360 tem essa lógica também, de trabalhar com os contornos. E vou abrir aqui, olha, para representar a perna, eu estou abrindo um retângulo de centro. Eu vou pegar então esse ponto aqui e arrastando, soltando sobre a origem. E aqui está a lógica, aqui está a magia da peça. Porque daí eu sei que ele tem o diâmetro de 38, a largura de 25 e a profundidade de 53. Aqui já descreve toda a peça. Só 3 cotas descrevem toda a peça. 38, o 25, 53. São as cotas principais dela. Enxergando isso, olha só. 38. 25 e o 53. Aqui a peça totalmente descrita. E a partir disso já posso começar a trabalhar. Eu sei que eu tenho a altura total de 39 e sei que eu tenho borda em cima de 2 milímetros e borda embaixo de 2. Não é 35 a altura da perna. Entenderam isso? Então, saindo disso, saindo dessa lógica, eu vou fazer a extrusão a partir dessa linha que eu selecionei e vou dizer que é plano médio, altura de 39. Outra coisa que eu tenho, eu vou selecionar agora aqui nessa face, eu vou dar um D e vou selecionar essa linha, vou dar um D aqui selecionando o esboço. Não vou conseguir pegar a linha porque está oculto, mas eu pego depois e vou fazer a extrusão. Mas o que eu vou extrudar é esse contorno que agora eu consigo pegar. Para cima, eu vou dizer que eu vou ter um offset da superfície. Eu tenho que manter um afastamento ali de cima.
E qual é a face que eu vou dar o afastamento? Essa face aqui. De quantos milímetros? 2. Entenderam? Eu não dei a altura que ele vai ter. Eu estou dizendo o quanto que ele vai estar afastado da onde que eu estou delimitando. A mesma coisa, eu posso marcar essa direção 2. E eu digo que ocorre a mesma coisa. Ele vai ter um offset da superfície, que é a superfície de baixo, 2 milímetros. E eu vou girar aqui para enxergar e vejo esses 2 afastamentos. Entender essa lógica construtiva que muda completamente como que nós pensamos a peça. Eu não vou sair copiando agora ainda o restante das pernas, que faz sentido, porque a cópia tem filetes, tem chanfro, tem furo, tem um monte de coisa. O filete é sempre a última coisa, mas eu sei que para colocar esse furo eu preciso da quina do chanfro que é formado lá em cima. Então eu preciso colocar isso a partir desse canto. Observem que eu vou selecionar o canto aqui e ter a opção de chanfro. Eu tenho chanfro de 17 milímetros que eu calculei antes, um ângulo de 30 graus. Qualquer coisa, se ficar errado, observe que eu posso chamar o comando chanfro só selecionando diretamente na aresta, tá? Eu posso vir aqui na aresta e mudar o alinhamento a qualquer momento. E também posso chamar o comando chanfro, para quem não viu, clicando sobre a aresta, aparece o comando chanfro. Eu não preciso procurar um comando, ele sabe que quando eu estou numa aresta, talvez eu queira colocar filete ou chanfro. Isso é uma opção, um menu de contexto do SolidWorks. O que eu posso vir a querer fazer agora é colocar aquele furo que eu preciso colocar aqui. Eu vou chamar o assistente de perfuração e vou colocar um furo liso, um tamanho de broca. Vai ser um furo de 6 milímetros. É um furo de 6, então a gente tem que analisar. Fica ali alinhado naquele canto exatamente. Nessa face. E o que eu sei? Olha só, eu falei para vocês isso várias vezes. Ele é um furo que eu vou pegar até uma linha de centro para me ajudar, que ele é totalmente dependente dessa quina. Enxergando isso, eu boto então esse alinhamento vertical, porque conforme o chanfro andar, o furo tem que andar para frente, para trás, para cima, para o lado. E agora eu sei que a posição dele é 20 milímetros de cima para baixo. Então, o comprimento dessa linha aqui é de 20 milímetros. Entendendo isso também me ajuda a construir a peça. O comprimento, então, dele, eu vou dizer que é passante. E isso já estabiliza toda a minha peça. Tem uma coisa que vai ser bem engraçado vocês analisarem. E agora eu posso colocar os arredondamentos que faltam. Eu sei que esse canto aqui e esse canto aqui tem raios de 5. E aqui eu tenho também raio de 5 aqui nessa ponta. Enxergando esses raios, me ajuda a construir a peça. E é interessante fazer isso por parte, eu não preciso fazer tudo num único comando. Eu vou colocar primeiro esses 2 raios para me ajudar a fazer o restante, que é aqui e aqui. Isso vai fazer sentido para vocês a partir de agora. Observem isso. Eu vou pegar o raio de 5 milímetros. Vai ser o filete esse de aresta, que é o que a gente mais está utilizando. Aqui e aqui. Então são os raios de 5 milímetros colocados. Agora, nessas 2 arestas aqui, eu vou colocar também o filete com raio de 5 também. Uma vez que eu já tinha aquelas arestas arredondadas, ele conseguia fazer a propagação por tangência ainda até lá atrás. Essa que está sendo a lógica de construção da peça. Como pensar no arredondamento inicial me ajuda a construir todo o restante do componente. Ele tinha uns arredondamentos aqui, mas eu não vou colocar no primeiro momento. Eu quero mostrar para vocês uma coisa.
como a ordem de posicionamento na árvore afeta a construção da peça. Vejam esse detalhe aqui, olha. Eu vou colocar o furo roscado de 3/8 de polegadas nessa etapa agora. Vou chamar o assistente de perfuração. Eu vou utilizar um furo roscado. É um furo roscado aqui. Na verdade, ele não pode ser ISO, daí ele tem que ser polegada ANSI. É um furo roscado de 3/8 de polegada. Eu vou pegar 3/8 com 16 fios por polegada. Isso é um tipo de norma diferente, porque ele é um furo em polegada, conforme vocês podem ver nessa vista. É um furo de 3/4, inclusive. Vocês podem ver nessa vista aqui. Então, enxergando isso, um furo de 3/4 de polegadas, vou botar aqui 10 fios por polegadas, eu vou selecionar essa face superior e marcar a origem. E vou confirmar então a construção. Eu coloquei esse furo, mas ele foi feito antes da minha extrusão. Quando eu puxo a extrusão para baixo, ele tapou o furo. Porque de acordo com a lógica que o SolidWorks imaginou, primeiro eu fiz o furo e depois eu fiz a extrusão. E agora quando eu puxar o furo para baixo, agora o furo foi feito depois de todo o processo de construção ali da extrusão, eu resolvo o problema na minha peça. É uma história que eu vou analisando como que a peça foi construída. Eu só vou furar depois que toda a ordem dos fatores for resolvida. Eu conheço muita gente que não entenderia o que aconteceu aqui e faria um corte aqui em cima e cortaria tudo de novo. É triste, mas isso acontece muito. Então, entendendo esse tipo de coisa, eu preciso que vocês vejam que a perna, ela é tudo que está aqui, olha. Desde a extrusão, o chanfro, o furo, o filete. Tudo isso faz parte da perna. E eu não tenho um comando aqui no D para fazer a cópia circular dela. Então eu tenho todos os comandos de padrões agrupados ali em cima e eu preciso fazer uma cópia circular. Eu provavelmente vou fazer uma live até o final da semana só sobre padrões. E o que eu vou copiar? Eu vou utilizar a direção que é essa face aqui, que ela sempre vai estar ali, ou essa aresta externa aqui da minha parte central da peça, e vou dizer que vou ter 3 pernas. E o que faz parte da perna? A extrusão, o chanfro, o filete, furo, o filete e o outro filete. Tudo isso faz parte da construção dele. E ele vai copiar, então, para fazer todo o meu componente. Então, a partir disso, então, entendendo essa lógica de construção, minha peça nasce. Mas eu tenho um problema de novo. O meu furo estava antes de fazer a cópia, porque eu copiei o recurso ia até o meio. Ele vinha até o meio. E muitos diriam, por que não faz um padrão de face? Não. É só botar o furo na posição certa e eu resolvo o problema. Geralmente, a melhor forma de trabalhar no SolidWorks é fazendo o padrão de recursos e, se falhar, utilizar o padrão de geometria, porque daí tu não está utilizando a cópia do recurso. Um dia eu falo mais só sobre isso com vocês. Porque utilizando padrões, que é o que provavelmente vai ficar para amanhã, nós mudamos completamente a forma como nós construímos, como nós trabalhamos as peças, entendendo os padrões, muda as peças, mudam as montagens, muda tudo um pouco. É isso que vocês precisam entender. Então, olha só, essa aqui vai ser a 103, vou chamar de aranha, e as dimensões. Cara, eu vou pegar o diâmetro de 38 e vou também colocar essa profundidade de 53
e a altura de 39. Sem erro. Botei algumas cotas que descrevam ela. Sempre o truque é clicar aqui dentro, senão vocês vão estar chamando o filtro de face. Deixa eu tentar explicar. Ah, caramba, eu não cliquei para confirmar. Olha só, então de novo. 103. Aranha. 38. 38 aqui. Força 53. Pela altura de 39. Eu vou aplicar os comandos. Não sei porque ele está fazendo essa representação errada. Um dia eu descubro. Então aqui no material eu vou colocar também um aço 1020. Então tá aqui, ele já calculou toda a peça. E a representação, se eu tiver com dúvida no painel ali que está errado, eu verifico que ele pegou aqui só 3 cotas e nada mais. Ali é só uma representação que está errada mesmo. Sim, eu estou com medo do que está acontecendo ali. Vou chamar aqui então de extrator aranha. Cara, mas isso aí era a peça mais chata de fazer, a gente já fez em meia hora. Eu acho que eu vou concluir todas as peças e vou montar. E amanhã eu falo mais sobre desenho com você. A gente pode mudar a lógica. Afinal, esse aqui é um vídeo livre, isso aqui é uma ideia de trabalhar isso com vocês. Como não vai ter edição, só vai chegar agora nessa parte saber que eu mudei quem estiver assistindo. Vamos lá. Então eu coloquei todas as dimensões. E vou fazer as últimas 2 peças. Esse jumelo aqui, ele tem uma brincadeira que muitos vão dizer, eu faria isso por chapa metálica. Sim, até faz mais sentido fazer por chapa. Mas entender a lógica de construção, uma vez que vocês não conhecem chapa metálica ainda, torna a construção dessa peça muito mais interessante. Ela é um S de chapa, então se ela é um S de chapa, aqui é 15 e aqui é 15 também. Aqui é 15 mais 6, que é espessura, é 21. Aqui em cima é 21 também. Se eu faço depois de estudar, eu vou construir essa peça por essa vista. Eu tenho que respeitar as igualdades, sabendo que essa linha é igual a essa e essa é igual a essa. E a partir disso está tudo bem. E ter a lógica da espessura constante que vocês aprenderam lá pela primeira e segunda aula. Entender a espessura constante faz a construção dessa peça parecer mamão com açúcar. Então aqui no plano frontal eu vou desenvolver o componente. E vou colocando desigualdade. Eu vou colocando só as linhas. Eu tenho que cuidar só para não amarrar aqui em ponto, nem nada. Também não amarrar nesse ponto. Eu vou traçando todas as linhas. E o que eu preciso agora é uma linha de centro, que é a tensão que eu vou fazer. Eu vou pegar no meio, mas não vou pegar esse meio aqui de baixo. Eu vou só encostar na linha. Porque a função dessa linha de centro, ela é muito mais bonita. E eu vou dar essa perpendicularidade aqui. Eu pego as 2 linhas e dou a perpendicularidade. E dou essa igualdade aqui também. A função dessa linha de centro, deixa eu voltar aqui, a explicação ela pode estar um pouquinho ruim para vocês. Eu interliguei esse centro aqui, mas a função dela é manter só a normal constante. Por isso que eu crio ela, que é só para manter essa espessura. Eu não estou preocupado com localização. Então a maneira de manter a espessura é sendo uma linha normal, perpendicular à que está em cima. Então a partir disso, eu vou pegar as 3 linhas e vou dar essa igualdade entre elas. Depois de ter garantido a perpendicularidade que está aqui. Primeira perpendicularidade e depois a igualdade dos 3. E daí vem o x que a gente faz agora. Quem for traçar às vezes pode pegar às vezes e colocar sem querer uma coincidência entre essas linhas
aqui. Daí tem que deletar, procurar aqui nos pontos ou linhas, tem que procurar uma coincidência e deletar. Vocês vão ver que ele não está certo, essa medida aqui. Eu não vou conseguir trabalhar assim, porque alguma coisa vai estar presa. Então, o que eu faço agora? Eu vou pegar agora essas medidas aqui de 6, que é a espessura, 5, que é esse desnível aqui, e vou trabalhar as igualdades. Essa linha é igual a essa, que nem eu tinha explicado para vocês, e essa linha é igual a essa também que eu tinha explicado para vocês. Agora, o que eu vou botar? Esse ângulo de 30 e o comprimento total, que é o 55 mais 15, porque ele não pegou a medida total da peça. Eu não sei porque a pessoa que desenhou fez isso, mas para mim faria muito mais sentido ter a medida total da peça, porque eu enxergo o total da peça. Mas ok que eu detalho a partir dos furos. Depois eu posso mostrar para vocês uma técnica de desenho para colocar as cotas dos 2 furos para aparecer também no detalhamento. Então, no caso, é o 55 mais 15. Eu vou botar ali na medida da peça. E o ângulo aqui de 30 graus. Se faltar cota, se faltar igualdade, eu já mostro para vocês como resolver. Aqui eu preciso desse ângulo aqui de 30 graus e poucas cotas estabilizaram a peça. Vou sair do esboço e vou fazer a extrusão agora de plano médio de 15 milímetros. O que eu tenho que marcar agora? Eu tenho que marcar todos os raios, porque os furos são concêntricos aos raios das extremidades. Então, para colocar os furos, invariavelmente tem que ter o raio da extremidade. E uma coisa que vocês aprenderam comigo é: existe esse raio que ele mantém a tangência total entre as faces, independente da profundidade que eu tenho. Esse filete redondo, eu pego a primeira face, a segunda e a terceira, e ele calcula. Ele faz isso. Independente da profundidade que minha peça tiver, que poderia ser 20 aqui, eu vou botar uma medida diferente, ele vai atualizar esse raio para mim. Eu poderia atualizar isso, ele vai atualizar o valor do raio. Essa que é a brincadeira, essa que é a beleza da forma como eu estou trabalhando. Então, eu posso botar aqui o 15 de novo, e quando eu atualizar a dimensão, ele já encolhe a peça também. Eu vou colocar aqui também os filetes para fazer a extremidade de trás. Ele é o filete redondo que ele vai calculando. Então, por isso que eu estou utilizando essa opção, porque é a lógica que eu estou trazendo para a peça. Então, aqui eu tenho raio de 15, aqui eu tenho raio de 15 também. Em cima é 15 mais 6, embaixo é 15 mais 6, porque seria a ferramenta formando a peça. Vou botar esse raio aqui de 15. E esse de 15. E muitas pessoas me perguntam: eu poderia utilizar a opção de múltiplos raios no filete? Cara, até poderia. Mas é muito mais lógico nós enxergarmos os filetes por ordem na árvore do que qualquer coisa, do que todo mundo junto. E você sabe que eu gosto da lógica de fazer primeiro os raios maiores e depois menores. Então, puxei para cima aqui. E o filete maior, que é o de 21, vai ser feito agora. Vou selecionar essa aresta e a aresta de baixo, 21 milímetros. Quando eu puxar a árvore, está todo mundo com seus raios executados. Então tá aqui a beleza, a ordem de construção da peça, a lógica de pensamento. Então essa aqui vai ser a peça 0104, Camela de Jumelo. As dimensões daqui é uma história mais engraçada. Que dimensão que eu quero pegar? Eu vou editar o esboço, eu vou aplicar aqui
mas eu vou editar um esboço para mostrar uma coisa para vocês. Eu vou pegar a altura total da peça aqui para traçar, para botar também. Eu poderia optar ou pela espessura ou pela altura total. Esse 11 não dimensiona a peça, mas esse 11 ajuda a entender o dimensional de ponta a ponta, se isso fosse interessante de ter uma lista de materiais. Ou poderia dizer que a peça é de 70 por 15, com espessura de 6. Eu que posso determinar, mas esse 11, ele veio para cá para me ajudar na captura de dimensões. Eu editei o esboço, coloquei uma cota não dirigida para ajudar na captura. Então, vejam só. Então, eu tenho as dimensões da peça, que teve toda a lógica de construção. Eu vou pegar a peça de 70 por 15, que é a profundidade, por 15, eu vou girar aqui ela um pouco. 70. Ele pediu para salvar. Beleza. 70 por... Daí agora não vou conseguir selecionar a cota que eu quero. 70 por 15. Vou botar o sustenido, que às vezes algumas pessoas utilizam para espessura, pela espessura de 6. O material vai ser, deixa eu verificar que material que eu vou colocar. Vai ser um aço 1020, para surpresa de ninguém. E ele já calcula aqui as opções. Se eu for dar uma olhada aqui nas propriedades personalizadas, ele calculou aqui, olha, razoavelmente. Eu só preciso vir aqui entre as duas expressões de texto e colocar o espaço x espaço. E eu não sei porque ele representa assim. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso colocar esses furos passantes na peça. O grande truque, como o assistente de perfuração ele só faz o corte para um lado, ele não tem o truque da extrusão que ele faz plano médio, eu tenho que pegar a face mais alta para colocar o furo, que no caso é essa aqui de cima. O truque de pegar a face mais alta me ajuda na seguinte lógica. Eu vou dizer que é um furo ISO, tamanho de broca. Vai ser um furo de 6, eu acho. Tomara que seja. É um furo de 6 porque casa com aquela da aranha. Passante. Quando eu selecionar essa face aqui e eu vou aproximar da aresta, ele me liga o ponto central. Uma vez que eu não estou achando esse outro ponto central aqui, eu dou um Ctrl 8. Eu até tinha dado um ESC, daí eu venho ali e seleciono o comando de ponto. Eu alinhei a partir da face que estava selecionada antes. Daí eu dei um Ctrl 8 e ele me coloca na normal. Eu aproximo dessa aresta circular, ele me liga aqui o ponto central para colocar o furo também. Posso sair do esboço e está todo mundo feito. Salvo a peça como extrator jumelo. Salvando como extrator jumelo, está tudo certo. Ele não pega esse campo também para a lista de materiais. A última coisa que eu vou fazer vai ser a criação desse parafuso que está aqui para vocês. O que descreve assim, a parte mais xarope é fazer essa rosca de 3/4 externa. Que definição horrível essa imagem. Mas está tudo bem. Para brincar, para fazer um material que nem a gente está fazendo aqui, tá tudo bem. Isso aqui é uma live que eu estou tentando ensinar SolidWorks para vocês. Eu sei que aqui nessa extremidade eu tenho esse ângulo de 60, eu tenho 30 aqui, eu tenho 157 da rosca, que vocês sabem que eu gosto de deixar os meios para trabalhar e travar as pontas. E é isso que nós vamos fazer. Nós vamos criar esse parafuso da forma mais simples possível. Um grande truque para peça torneada é desenhá-la deitada. Geralmente, para quem vai usinar essa peça, usina enxergando ela de perfil, ou vai validar enxerga ela de perfil. Então já desenha ela deitada também.
É uma coisa mais fácil de vocês fazerem analogia do processo. Não é obrigatório, mas na cabeça de vocês isso funciona bem mais barbada. Então, a partir disso, eu vou desenhar a peça como um todo e vou fazendo aqui a medida dela. Esse ângulo que vem aqui no final, que é a parte mais xarope de fazer. Mas eu já explico depois para vocês como resolver. Desenhar o perfil todo, eu não coloco chanfros, o furo eu faço depois de revolucionar. Mas se eu quiser, eu faço depois de revolucionar, mas eu marco ele aqui também. Ah, marco. Vocês vão ver que fica também muito bom de explicar isso. Eu sei que esse furo, ele fica no meio dessa medida de 38 aqui. Então ele está no meio e é uma coisa que nós temos que enxergar. Isso aqui vai ter 38, o furo está exatamente aqui no meio. Eu traço uma linha desse ponto, procurando o meio aqui em cima. Eu digo que isso aqui é uma linha de vertical e uma linha de construção. Até aí tudo bem. A medida total dele é 230. Mas eu tenho o diâmetro de 15, diâmetro de 3/4, 15 e 22. Eu vou começar pelos diâmetros, que é fácil, a parte mais fácil. 15, 3/4, 15, 22. Eu sei que esses dois são 15. Eu só seleciono eles e dou a colinearidade. Eu não preciso botar duas cotas. Eu estou dizendo que não importa, a peça vai ser sempre igual, só tem só tem um perfil de rosca aqui maior. É isso que eu estou falando nesse momento. Então, para colocar as dimensões, o truque é primeiro selecione a linha de centro aqui. Eu vou pegar a primeira linha horizontal e puxo para baixo. Qual medida que ele vai ter aqui? O 15, para surpresa de ninguém. O 22, aqui que ele já está pegando diâmetro. Sempre olhem se vocês estão pegando diâmetro. Não é 222, é 22. E aqui é o 3/4. O 3/4 é aquela maldade que nós temos que fazer, que é o 3/4 polegadas. Quando eu boto a unidade ali, ele automaticamente converte o valor, porque afinal eu sempre fui meio preguiçoso e nunca decorei esses valores. A medida de 30 aqui, eu também vou botar nessa extremidade, mas o ângulo da ponteira de 60 graus é que vem a parte mais complexa de se fazer. Eu vou pegar essa linha inclinada e com o Shift marcar a linha de centro, e eu consigo já botar a cota de ângulo também dobrada, porque eu tenho só metade da peça desenhada, mas eu preciso do ângulo para a peça inteira. Isso é uma coisa que tem alguns anos só no SolidWorks. Que você disse até na live, na primeira live que teve uma peça semelhante a isso, que eu tive que procurar como fazer isso. Eu nem lembrava mais como fazer. Eu sabia que dava, mas sempre esquecia. A extremidade aqui tem 38. E esse canal aqui nós vamos ter 5 milímetros. Essa é a plasticidade que vocês precisam ter. O que falta agora é só o comprimento total da peça, que é 230. Nós vamos ter o comprimento total da peça aqui de 230. E daí vocês vão entender por que o cara faz o corte ali no desenho, porque acaba ficando ele muito comprido, assim, daí não cabe todo na vista. Então por isso que ele faz aquele truquezinho ali. E aqui nós temos um furo de 3/4 de polegada. 3/8 de polegada. Então, se o pessoal soubesse a verdade, por que eu fiz esses truques aqui, ficariam enojados, que nem diria aquele e-mail da Copa de 98 que o pessoal publicava que o Brasil tinha vendido. Então, a brincadeira como um todo o trabalho que a gente está fazendo com as medidas, eu vou dar 2 cliques aqui. Eu sei que eu preciso procurar a cota aqui dos 3/4 e vou mudar a unidade dela. Dessa cota aqui, a unidade dela é diferente. Polegada vai ser uma polegada fracionada com 4 milímetros, 4 no denominador. A mesma coisa eu vou fazer com esse carinha aqui.
vai ser uma flauta fracionada, sobrescrever unidade, polegada, fracionada, com denominador 8. Vou só mostrar uma coisa para vocês, que eu poderia dizer que o denominador aqui seria 16, por exemplo, mas ele redundaria para 4. Porque a medida que eu coloquei é 3/4 de polegada. Tenho que dar o maior denominador possível, que daí ele tenta arredondar isso para a unidade que eu coloquei. Eu chutei ali. No caso, como eu sabia, eu chutei o valor. Então, para terminar a peça, eu vou fazer a revolução a partir desse perfil aqui. Eu vou utilizar esse contorno externo aqui de cima. E ele não vai fazer o círculo. Esse truque vocês já aprenderam comigo num vídeo passado. Eu não vou fazer o círculo. O círculo não está selecionado. Mas eu preciso do círculo agora dando um D aqui na face. Dando um D, eu vou pegar o círculo aqui para fazer um corte extrudado. Eu ainda não marquei o círculo, só marquei o esboço no D. E vou dizer que ele vai ser passante em ambos o corte extrudado. E o que eu vou cortar vai ser esse círculo aqui. Olha que beleza. Então, a partir disso, então, ele cortou isso aí. Preciso colocar a rosca e um chanfro. O chanfro é de 2 milímetros e a rosca é aquele comando que vocês aprenderam comigo. Olha, a gente vai ali em cima na pesquisa, coloca a representação de rosca. A diferença é que também é mais chato agora, porque eu tenho que saber que é uma rosca ANSI, polegada ANSI, de usinagem. Eu vou pegar aqui essa aresta e ele automaticamente já sabe o tamanho que ele vai colocar. Eu posso mudar aqui o tamanho de fios por polegada, mas ele tenta automaticamente definir qual o tamanho de rosca que ele vai colocar. E aqui em cima também, eu vou colocar então o meu chanfro de 2 milímetros. O que falta agora é só colocar os descritivos. Eu vou terminar a gravação do vídeo quando terminar essa peça. 0,105 vai ser o parafuso. Esse aqui vai ser o parafuso da montagem. E as dimensões, eu vou tentar descobrir até amanhã se muda o que está acontecendo aqui nessa representação desse painel de tarefas. A minha peça vai ter uma dimensão nominal de 22 nas dimensões. É uma peça de 22. Pela forma como eu construí a peça, eu tinha medida total para colocar. Aqui 230. Muitas vezes nós não colocamos. Então eu edito o material agora e termino a representação total da peça. Tem uma peça de 1020 também. Agora está tudo aqui. Amanhã a gente vai fazer uso de tudo que vocês aprenderam para detalhamento, listas de materiais e vamos fazer o SolidWorks ser mais produtivo que nunca. A chegada até aqui, quando eu salvar essa peça, é para vocês verem como que vocês vão ser produtivos amanhã. Porque até então vocês só têm visto, eu tenho colocado as dimensões. Tá aqui o 230, apesar da representação estar errada aqui, vai estar certo na lista de materiais. Mas se eu colocasse dizendo que era 180, ele automaticamente iria atualizar os campos aqui para vocês no painel de tarefas. Ou aqui nas propriedades personalizadas. Ele iria atualizar para vocês aqui também. Ele faz isso. E a lista de materiais também vai estar certa. Toda essa lógica construtiva vai ser o cerne do vídeo de amanhã. Então, estejam conectados. O que eu peço para vocês é ir curtindo o que está no YouTube e aproveitar o que vai aparecer até amanhã, tá bom? Até mais, conto com vocês, curtir o canal, seguir o canal, ativar o sininho da notificação e até mais.